Depois de 12 anos trabalhando no Brasil, Deus nos chamou para a África com um propósito maior. E a gente está lá. Sou casado, eu tenho 2 filhas, a minha família não pôde vir comigo porque minha mulher ela está com um problema no visto dela e se ela sair da África, ela não pode mais entrar por 1 ano a 7 anos. E eu sei que nesse momento Deus nos quer lá. Deus tem projeto para a nossa vida lá. Eu tenho 2 filhas, uma tem 18, outra tem 17, e elas estão bem. Eu estou 10 dias aqui, mas já estou com saudade da minha família, 10 a 15 dias. E para mim estar longe da minha família é complicado, né? E eu sei que o reino de Deus, ele é renúncia. E eu sei que para a gente conquistar coisas, a gente precisa renunciar. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu fui para a África do Sul com um propósito de estudar inglês. Deus nos deu um chamado para estar indo para o Japão, para uma ilha ao sul do Japão chamada Okinawa. É uma ilha que ela tem 100 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura, 1.300.000 pessoas moram nessa ilha. Mas enquanto a gente não chegou no Japão ainda, a gente está na África trabalhando com treinamento. A Jocum, ela tem a maior base da África do Sul, a maior base da África na África do Sul, continente sul-africano. E nós temos várias escolas de treinamento, e a gente trabalha com treinamento de missionários nessas escolas. E a cada 3 meses nós recebemos vários estudantes, várias pessoas que querem se preparar para trabalhar no campo missionário. Há 1 mês atrás a gente mandou uma equipe com 20 pessoas para trabalhar na Indonésia e na Tailândia, onde eles estão trabalhando com as mulheres que são escravas sexuais, estão lá precisando de ajuda e socorro, e o que eles podem no momento dar a elas é uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de bênção. E eu creio que isso vai ajudar muito, até outras organizações e outras missões, e até a igreja poder fazer muito mais para a vida delas. Então a gente manda, cada 3 meses, pessoas para lá. A gente tem uma escola de inglês também, onde eu trabalho lá, onde a gente dá apoio a missionários que querem ir para outros países, trabalhar com missões, mas que precisam do inglês. Então a gente recebe famílias, a gente recebe vários missionários, a gente dá todo o apoio para eles irem para a África estudar inglês, e a gente trabalha com eles na área de discipulado, naquilo que eles estão precisando. Então a base recebe também várias pessoas para estudar inglês. E temos lá o envolvimento com a comunidade, né, com as comunidades carentes, onde a escola de inglês se envolve, onde a escola de treinamento se envolve. E a gente dá apoio para a comunidade, para as escolas da cidade nesse lugar. E para mim, estar na África, eu fico muito feliz e realizado no Senhor. A África do Sul é um país onde o mundo está lá. Se você pensa em trabalhar com muçulmano e não quer ser perseguido, se você pensa em trabalhar com budista ou shintoísta e não quer ser perseguido, se você pensa em trabalhar com outras religiões, quer passar um treinamento, eu incentivaria você a conhecer a África do Sul. É um país muito, muito bonito, muito bacana, onde as pessoas são hospitaleiras. Apesar do que está acontecendo lá, xenofobia, pessoas matando outras, né? Pessoas da África do Sul matando estrangeiros. É um país muito, muito pacato, muito abençoado por Deus. Muito bacana de se viver e muito bonito. E a gente está lá, está trabalhando nesse lugar. Miquel falou para a gente, poderia trazer um vídeo sobre missões. E eu vi aqui que vocês têm bastante coisa sobre missões. Tem estatísticas, tem necessidade de países,
tem necessidade de missões. A igreja em si, ela tem uma visão sobre missões, naquilo que eu ouvi aqui nas orações, as bandeiras, né? E eu vi que a igreja ela tem um compromisso de missões. E a Igreja Batista ela sempre foi bem envolvida com missões. Então, o que nos impede de fazer missões? Né? Isso é uma pergunta que eu faço a vocês. O que nos impede de fazer missões? Será que nós não temos chamado? Será que nós não temos condições? Será que nós não somos capazes o suficiente? Será que eu fui feito para ficar no banco da igreja, eu fui feito para cantar, eu fui feito para pregar apenas na igreja, eu fui feito apenas para cuidar da escola dominical, eu fui feito apenas para ser o tesoureiro da igreja. Mas a Bíblia fala que todos nós temos um chamado missionário, né? Que a gente conhece que há 3 tipos de missionário: que vai, o que intercede e aquele que investe financeiramente, né? E o que nos impede de fazer missões? Será que é a minha vida? Será que é a minha mãe? Será que é a minha sogra? Será que é a sociedade que eu vivo? Será que é o meu eu? O que nos impede de fazer missões? Né? E há esse peso em nossas vidas, porque é um chamado do Senhor. Há esse peso em nossas vidas, e eu creio que há um contentamento espiritual quando a gente se envolve com missões. Eu creio que há uma felicidade na alma quando a gente se investe em missões. Quando Deus pediu para mim, você pode me arrumar um copo d'água, alguma coisa para me beber? Quando Deus me chamou há 22 anos atrás, eu relutei, e eu não tive condições de dizer: Deus, eu não quero ir. Apesar de tudo aquilo que eu desejo fazer, apesar de tudo aquilo que eu quero fazer, os meus planos, os meus projetos, a minha vida está em Tuas mãos. E eu não posso relutar contigo, eu não posso deixar de obedecer o Senhor. Então, nesses 22 anos, eu tenho servido ao Senhor, muitas vezes com dor, muitas vezes com alegria, muitas vezes com dificuldade, mas é o meu chamado, é o chamado de todos nós aqui. E eu creio que essa palavra que nos impede de fazer missões, ela tem alguma coisa a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de Salomão. Todo mundo aqui já ouviu falar de Salomão, que foi um homem mais sábio do mundo e que até hoje não houve pessoa igual a ele. Mas é tudo aquilo que Salomão viveu, Salomão presenciou, Salomão desejou. De repente é o que passa nas nossas vidas hoje. Os nossos olhos contemplando todas as coisas. E tem muitas coisas que nossos olhos contemplam que nos impede de prosseguir, que nos impede de caminhar, porque são coisas que nos amarram a prosseguir com Deus. Obrigado. Que nos impede de prosseguir com Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida desse personagem que pode servir, obrigado, Miquel, de exemplo para a gente. Quem não gostaria de ser sábio como Salomão aqui? Você gostaria, eu gostaria, todo mundo gostaria de saber que tudo aquilo que ele viveu, ele presenciou, pessoas de fora, pessoas do mundo todo vieram para a vida dele e falaram: poxa, você é sábio, você é inteligente, você é culto e não existe pessoas como você. E foi uma promessa de quem para a vida dele que ele seria mais sábio? De Deus, né? Porque aquilo que Deus ofereceu para ele, ele falou: Deus, de tudo que eu quero é servir o Senhor. Não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero desejar mal para ninguém, eu não quero ser o cara, eu quero servir ao Senhor. Né? É o desejo de todo mundo aqui.
E quando a gente deseja algo do coração de Deus, a gente tem como consequência as bênçãos de Deus. Não é verdade? A gente tem as bênçãos de Deus. E ele tem a vida dele, do começo do reinado dele como rei até o final, as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia fala que tudo aquilo que ele desejava, ele tinha condições de ter. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Eclesiastes 2, 4, no capítulo 2, do versículo 4 a 11, Eclesiastes 2, 4 e 11. Posso ler? Fala assim, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. E também de um harém, as delícias dos homens. Tornei mais famoso e poderoso que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eu creio que muito tempo atrás, o Brasil ele foi considerado como celeiro de missões. A gente recebeu essa palavra, eu já ouvi em televisão, e realmente a gente manda muitos missionários para fora, A gente investe em missões, a gente investe em missionários. Eu não sou contra, eu sou a favor, mas eu creio que há certas pregações no Brasil, apesar de eu morar fora, eu vejo algumas notícias do que está acontecendo no Brasil. Eu creio que o Evangelho da prosperidade, a gente tem recebido ele, mas muitas vezes sem nenhuma maturidade. Eu creio que estão oferecendo coisas para a gente participa de campanha, a gente ora, a gente intercede, com o desejo de obter todas as coisas que os nossos olhos desejam e almejam. A gente tem esse mesmo desejo que Salomão teve. Tudo aquilo que meus olhos viram e desejaram, eu nada neguei. Mas se a gente vê o final da vida desse camarada, ele fala que tudo eu fiz para mim, para os meus olhos, para o meu coração, para a minha alma, e isso tudo não serviu para nada. Isso tudo foi em vão. Eu não fiz nada para Deus, eu não fiz nada para o reino de Deus, eu não edifiquei a Deus, eu não glorifiquei a Deus, a minha alma está vazia, a minha alma está dolorida, a minha alma está perdida. E eu creio que a nossa vida, muitas vezes, dentro da igreja, está acontecendo isso. Nós desejamos as coisas, tudo aquilo que nossos olhos veem, tudo aquilo que nossos olhos desejam, anseiam, mas há por tudo trás disso uma armadilha que no futuro, ou até mesmo no presente, que pode trazer grandes prejuízos para a nossa alma e tristeza para a nossa alma.
Porque tudo aquilo que nós desejamos muitas vezes é para mostrar para as pessoas que nós somos mais abençoados do que elas. É que Deus me ama mais do que você. É que eu oro mais do que você, eu sou mais abençoado do que você, eu pertenço mais a Deus do que você, por isso que eu tenho as coisas. E a gente acaba afastando das pessoas, a gente acaba se afastando das pessoas com essa mentalidade: você é pecador, você não tem o que eu tenho, então eu não vou me envolver com você. Então a nossa classe de sociedade, ela começa a ser diferente. Nós deixamos de compartilhar com as pessoas que precisam da gente. Nós deixamos de conviver com as pessoas que precisam da gente. Então a gente não se mistura mais com as pessoas, porque a prosperidade, ela tem me seguido e tem fechado os meus olhos para a necessidade do meu irmão, para a necessidade da comunidade que eu vivo, para a necessidade das pessoas que estão ao meu redor. E foi o que aconteceu com Salomão. Eu tive tudo. Um camarada totalmente egoísta, um camarada que não glorificou a Deus, um camarada que não exaltou o reino de Deus, que não exaltou o nome de Deus. E as coisas que a gente deseja muitas vezes, ela nos faz isso. E essa armadilha, eu creio que esse tanto de coisa que nós desejamos ter, né, o melhor carro, o melhor telefone, a melhor casa, o melhor tudo é para mim. Nada para o reino de Deus. Ou tudo aquilo que a gente recebe como bênção, a gente não partilha. A gente não partilha, é totalmente diferente daquilo que Jesus, ele pede para a gente. Se você tiver 2 túnicas, abençoe alguém. Se você tiver 2 coisas, abençoe aquele que não tem. Então, aquilo que a gente tem é meu, eu não compartilho com ninguém, eu não quero fazer nada com ninguém. E isso tudo em termos de missões. Eu não preciso fazer missões porque eu dou uma oferta para o missionário, eu dou uma oferta para a campanha de missões, eu pago para não ir. Mas isso não é reino de Deus. Isso não é vida com Deus, isso não é felicidade. E isso não é alegria. A gente vê um vazio na vida desse camarada, a gente vê pessoas vazias dentro da igreja, que vêm para glorificar a Deus, cantar para Deus, e são coisas que vai matando a pessoa aos poucos. Qualquer coisa que acontece é motivo para desviar, qualquer coisa que acontece é motivo para mudar de igreja, qualquer coisa que acontece é motivo de não vir mais para a igreja. E eu gostaria de dizer para vocês que a gente vem para a igreja, irmão, é com o propósito de louvar a Deus. Mas nesse propósito está a tua comunhão com o teu irmão. Nesse propósito está a tua saída para fazer o evangelismo. Nesse propósito de glorificar a Deus, da tua saída para compartilhar com o teu pão com aquele que não tem. A gente tem bênção de Deus, e Deus quer que a gente floresça, que a gente prospere. A gente tem essa bênção de Deus como promessa, como palavra de Deus. Mas nós não podemos reter aquilo que Deus tem nos dado, achando que somos melhores do que os outros. Nós não podemos deixar ser criado em nós o mesmo espírito de Salomão, de ter, querer e almejar e não compartilhar. Tudo que ele teve foi inútil. Tudo que ele teve, ele olha para trás e fala, é tudo inútil. Do que me serve ter isso? Do que me serviu ter isso? Se eu não investir em pessoas, se eu não investir em vida. Eu acho interessante no filme da lista de Schindler, eu creio que todo mundo já viu, né? Muitas pessoas já viram. Os judeus chamam o camarada que estava ajudando ele, comprando outros judeus, e dá um anel e dizendo para ele, quem salva uma vida salva o mundo. E quando o camarada olha aquele anel,
Ele olha para aquilo que ele tem, tipo o carro, o relógio, ele começa a chorar. Olha, isso aqui poderia valer várias pessoas. O meu carro poderia valer várias pessoas. Eu não precisava ter dado aquilo ali, ou ter falado, porque ele salvou muitas pessoas. E é totalmente diferente de um camarada que tem tudo e não compartilha. É um camarada que foi vaidoso e aflição de espírito. O que seria uma aflição de espírito? Aflição de espírito não é alegria. Aflição de espírito é dor. Aflição de espírito é tristeza. Aflição de espírito. E muitas de nós, muitas vezes, passamos por isso. Porque Deus, Ele compartilha a sua dor conosco e a gente negligencia. A gente não quer saber. A gente ignora as coisas de Deus. Mas, Cláudio, o que isso tem a ver com missões? A tua prosperidade tem a ver com missões. Aquilo que você tem a ver com missões. Aquilo que você tem de dobro tem a ver com missões. A tua vida tem a ver com missões. Deus não quer que quando você chegue no final da sua vida, você sabe quando é o final da sua vida? Muitos de nós podemos pensar, eu quando tiver 80 anos, 90 anos, eu não sei quando vai ser o final da minha vida. Tem gente com 20 anos aqui, 19 anos, até menos, que não sabe o final da vida. Mas uma coisa que Deus nos alerta é para que nós nos preparamos para o final da nossa vida, de poder olhar e dizer, Deus, aquilo que o Senhor me deu, eu compartilhei. Não há em mim nenhuma aflição, eu compartilhei, eu investi em missões, eu me dediquei para a comunidade, eu me dediquei para a igreja, eu abençoei o reino do Senhor e eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. E eu te agradeço pelo aquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor me fez te obedecer. A cruz, a gente olha para a cruz muitas vezes, ela só, na nossa mente, no nosso coração, ela serve apenas para nos salvar, não é verdade? A gente olha para a cruz, Jesus morreu naquela cruz, então para você ser salvo, você precisa aceitar o sacrifício da cruz. E a gente aceita o sacrifício da cruz. Mas só que muitas vezes a gente não aceita a consequência da cruz. A gente não aceita a consequência da cruz. Porque muitas vezes o que a gente ouve também é o que o crente não pode sofrer. É que o crente não pode sentir dor, é que o crente não pode fazer aquilo. E é totalmente diferente daquilo que Jesus prega, daquilo que Jesus fala, daquilo que Jesus tem para nos falar, daquilo que Jesus viveu. Eu quero compartilhar sobre... deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre a vida de Paulo... Ele olha para a cruz, ele se entrega ao Senhor e ele fala de todas as coisas que ele sofreu pela cruz. Ele sofreu perseguição, ele sofreu apedrejamento, ele sofreu humilhação, ele sofreu dor pela cruz, ele sofreu um monte de coisas pela cruz, e coisas que a gente não quer sofrer pela cruz. A gente não vai para missões, ou não faz missões, porque a gente tem vergonha, porque a gente não quer passar necessidade, porque a gente não quer compartilhar um quarto com as outras pessoas, mas a gente não consegue ver com essas coisas a glória que é trazida à nossa vida quando a gente vive a cruz de Cristo. A gente serve em missões, quando a gente sai para fazer evangelismo, quando a gente começa a ver Deus agindo e compartilhando na vida das outras pessoas aquilo que Deus tem para elas. Aquilo que Deus tem para elas. Eu creio que muitas pessoas da comunidade de vocês
dos países que estão aqui, dos países que precisam ser alcançados pelo Evangelho, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus quer fazer na vida das outras pessoas. Então Paulo ele fala, tudo aquilo que eu tinha e eu teve foi pelo reino de Deus, foi pela cruz de Cristo. Eu estou 22 anos em missões, eu já dormi em hotéis de 5 estrelas, mas também dormi em hotel com todas as estrelas, né? Dizer que eu dormi em lugar que não tinha espaço suficiente, então eu tive que dormir na rua. Eu já dormi em lugares com 7 pessoas num espaço apertado. Eu já comi comida que eu jamais, se tivesse, não fosse a necessidade, eu não comeria. Mas já comi folhas de ouro, não folhas douradas, né? Sobremesas servidas com folhas de ouro. Eu já comi pelo mês quase, basicamente, pão todo dia. Na África existe uma polenta feita de milho branco, que para o norte da África aquilo ali é o básico para eles. Então eles comem aquilo ali basicamente 3 dias, três vezes por dia, de manhã, café, almoço e janta. Tipo arroz e feijão nosso. Você imagina comer aquela polenta todo dia. E tem muitos que não tem nem aquilo dali. Então a gente tem aquela visão de missões, de passar necessidade para pessoas feias, para pessoas que não são casadas, para as pessoas que não querem, como eu vou falar para vocês, ou para as pessoas que têm alguma fuga, por isso que elas vão fazer missões. Eu falo para vocês que a melhor coisa no reino de Deus é missões. É servir o reino de Deus, é glorificar o reino de Deus através da obediência. E as lutas que a gente passa também, né? Eu tive no Japão em 2011 e para chegar lá não foi fácil. Falta de dinheiro, né? O meu inglês também não era bom naquela época. E assim que eu cheguei lá, o diabo já começou a falar no meu ouvido. Olha, você está aqui, você não fala inglês, você não fala japonês, e você gastou uma grana enorme para estar aqui e não valeu a pena você vir para cá. Então eu fui orar. Fui orar e Deus me falou, deixa para lá, apenas me serve. Porque eu estava pensando, talvez eu vá para as ruas, eu encontre um aleijado lá fora, eu encontre um cego, eu encontre alguém que tem problemas físicos, eu posso orar e Deus curar essa pessoa e falar que é Jesus, né? E essa foi a minha ideia. E Deus falou, não, apenas me serve. Então tudo aquilo que era para mim fazer, em termos de coisas que era para mim servir, eu servia a Deus. A gente foi para as universidades japonesas, a gente convidou as pessoas, a gente fez um churrasco na praia para as pessoas, a gente fez uma noite africana. Através dessa noite africana, a gente pregou para as pessoas e elas foram salvas. O diabo ele nunca vai deixar você tomar o passo necessário para você servir a Deus. Ele nunca vai deixar dizer para você, vai para missões, né? Mas vai para missões. Nunca vai dizer para você, vai. Ou se ele dizer para você ir, então primeiro faz a tua universidade, faz a tua casa, tenha seus filhos e depois vai para missões. Eu vejo muitas famílias, né, pessoas frustradas porque quando Deus falou para ela ir para missões, elas não foram. E são pessoas frustradas até hoje pelo fato de não ouvirem a Deus. E se você tem um chamado do Senhor, não ignore isso. Se você tem um chamado para abençoar as nações, vá, faça missões, fale com o teu pastor, compartilhe o coração, se prepare e que Deus vai te abençoar. Missões é o coração de Deus.
A gente vê estatística, como colocou aqui, né, de pessoas morrendo. Essas pessoas que estão morrendo são pessoas que não negaram a Jesus. Essas pessoas que estão sendo mortas pelo grupo islâmico, elas estão no céu hoje. Essas pessoas que estão sendo perseguidas porque elas não estão negando a Jesus. Essas pessoas que estão sofrendo é porque elas amam o Senhor. Na África do Sul agora está tendo a xenofobia, como eu falei para vocês. Eu já ouvi falar, por que você não deixa morar lá? Sai de lá. Mas eu fico falando, eu tenho que obedecer a Deus, porque é o lugar que Deus me quer. Pessoas falam, por que você quer ir para o Japão? Se lá tem terremoto, você pode morrer qualquer hora, mas é o lugar que Deus me chamou. Então, como Paulo fala, o morrer para mim é lucro. E eu quero um dia poder dizer, o morrer para mim é lucro, porque eu estou obedecendo ao Senhor. Eu não quero olhar para a minha vida, final da minha vida, frustrado e dizer que tudo na minha vida foi em vão. E vaidade de espírito e viver aflito, porque eu não obedeci ao Senhor. Missões está no coração de Deus. A Europa, a Inglaterra, era um berço de missionários. Hoje, o mundo muçulmano está reinando nesse lugar. Os Estados Unidos mandavam missionários para todo canto do Brasil. Hoje é um campo que precisa de missões. A África precisa de missionários. Precisa de pessoas que treinem eles. As pessoas se convertem, se tornam pastor, mas sem treinamento. A África precisa de pessoas que treinem pastores lá, porque os pastores de lá, muitos deles se convertem e vão para o macumbeiro pedir ajuda para destruir o irmão que está atrapalhando ele, ou para fazer outra coisa que ele precisa de uma ajuda. Então a África precisa de pessoas que vão para treinar outros. Os Estados Unidos precisam de missionário. A Ásia precisa de missionário. A China é a igreja que mais é perseguida, uma das igrejas que mais é perseguida no mundo. Mas a igreja da China, ela é uma das igrejas que também mais cresce no mundo. A igreja subterrânea é uma das igrejas que mais cresce no mundo. O que Deus está fazendo? Esses camaradas muçulmanos que estão matando os cristãos, muitos deles estão sendo visitados por Jesus. E nós, muitas vezes, como cristão, membros de igreja, a gente ora muitas vezes para que essas pessoas morram. A gente não ora para que elas venham ser salvas. Não é verdade? A gente cria uma certa raiva no nosso coração por ver os nossos irmãos sendo mortos. Mas Jesus tem aparecido a eles. E qual é a nossa diferença de amor para o amor de Deus? Tem que ser igual. A Bíblia fala para nós amarmos aqueles que nos perseguem. Eu não sei se vocês sabem, mas a comunidade islâmica no Brasil, ela tem crescido. São 200 pessoas se convertendo ao islamismo todo ano. Já existe vídeo na internet de muçulmanos brasileiros que querem atacar os cristãos. A comunidade gay, ela precisa da igreja. E a gente não vai alcançar essas pessoas. Muitas vezes a gente repudia essas pessoas. Muitas vezes a gente repudia os muçulmanos. Mas são pessoas que Deus tem mandado para o Brasil. Porque a gente não pode ir para o Iraque, a gente não pode ir para o Paquistão, a gente não pode ir para os países islâmicos. Porque lá nós vamos ser decapitados. E Deus tem mandado para cá. Então a gente tem essa oportunidade de poder alcançar eles. E onde você vê um muçulmano, se você tiver a oportunidade de pregar, prega, ou se não, abençoa a vida dele para que ele conheça o Evangelho. Então a igreja no Brasil, ela está como Salomão. A gente é uma igreja rica, uma das igrejas mais ricas do Brasil. Mas sabe quanto que a gente manda para missões? 1% do dinheiro que a gente recebe. Cadê o resto do dinheiro? Então tem muitos missionários deixando o campo
Porque a igreja parou de investir. A igreja constrói uma cozinha, a igreja levanta uma parede, a igreja dá uma esticada, né, no templo, e a primeira coisa que é cortada é o sustento do missionário. Na organização Jocum, a gente não é assalariado. Eu mesmo tenho que correr atrás do meu próprio sustento. E às vezes o meu sustento está legal, às vezes não está legal, às vezes eu tenho condições de pagar a escola das minhas filhas, às vezes eu não tenho, às vezes eu como aquilo que tem, e quando eu não tenho, eu tenho que orar e ver o milagre de Deus. Mas há no meu coração a alegria de saber que eu estou no centro da vontade do Senhor. A alegria no meu coração de saber que eu estou glorificando a Deus. A alegria no meu coração de saber que o meu Senhor, Ele está sendo servido através da minha vida. Então nós precisamos o quê? Como igreja brasileira, dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, a tua igreja ela é uma igreja rica, a tua igreja é uma igreja forte, mas a tua igreja não tem investido em missões, ela não está fazendo o papel daquilo que ela deve fazer, ela não está fazendo o papel na qual ela foi chamada. Então, para mandar missionários é complicado, porque a gente está com um projeto na igreja. Para mandar pessoas para lá, não dá, porque a igreja tem outros projetos. E todo o dinheiro que seria para investir em missões, a gente leva para outro local. Mas o bom de tudo é que um dia Deus vai falar: cadê aquilo? Cadê as coisas que eu coloquei em tuas mãos? Cadê aquilo que eu coloquei em tuas mãos? Cadê aquilo que eu coloquei para você fazer? E o que vai acontecer com a gente? Aflição de espírito, tristeza, de olhar para a nossa vida e dizer: Deus, me perdoa. Vamos ter a salvação, é claro. Vamos morar com o Senhor. Mas vai ter aquela aflição no nosso coração de olhar para Jesus e dizer: Deus, me perdoa porque eu não fiz o que o Senhor me pediu. Deus, me perdoe porque eu não fui para o campo. Deus, me perdoa porque eu não investi a minha vida na tua vontade. Deus, me perdoa porque eu não fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. O que te impede de ir para missões? O que te impede de fazer a vontade do Senhor? O que te impede de formar um grupo ou de participar do grupo da tua igreja para fazer evangelismo? O que te impede de investir em outras nações, em oração, ou indo até? Tem vários países da África que eles falam português. Então você pode ir e pregar para essas nações que precisam ouvir o Senhor. A gente consegue entender um pouco de espanhol, a gente pode ir para a Argentina, a gente pode ir para o Uruguai, a gente pode ir para o Paraguai, a gente pode ir para esses lugares, Venezuela, Chile, e dizer: irmão, Jesus te ama. A gente pode ir para lá e dizer isso. Um dos países que me dói muito o coração aqui é o Paraguai. Quando você pensa em Paraguai, quando se fala em Paraguai, o que você pensa? Ir lá comprar coisas mais baratas. A gente vai para o Paraguai para tirar. É claro que é um mercado, mas a gente não pensa em ir para o Paraguai para dar um pouco da gente. Levar um pouco do amor para o Brasil. E dizer que Jesus ama essa nação. A gente vai para lá para tirar. E me dói isso. Quando eu penso que a gente está indo para o Paraguai muitas vezes para comprar as coisas, né? E não para levar. O que te impede de fazer missões? Eu penso que nada, irmãos. Porque se Jesus te chamou, Ele vai te suprir. Eu penso que se Jesus te chamou, Ele vai te capacitar. Eu penso que se Jesus te chamou, Ele vai te fazer largar todas as coisas. Eu penso isso. Eu penso que é isso. Se o Senhor Jesus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai, e eu falo
com toda certeza para vocês, irmãos. Dinheiro para Deus não é problema. Dinheiro para Deus não é problema. A gente passa apertado, mas não é problema. Deus, Ele sempre supre. Deus, Ele sempre investe, porque Ele crê naquilo que Ele falou para você. Eu sou o teu Deus, eu te chamo. A gente olha para a vida de Jesus, o que é que Jesus deixou? Tudo. Um reino de glória, anjos servindo Ele. Para quê? Para morar no deserto, dizer que não tem nenhum travesseiro para colocar a cabeça, viver com pecadores, sofrer humilhação, isso tudo a gente vai sofrer, porque é consequência da cruz. A consequência da cruz, ela não é só salvação, ela é dor, ela é renúncia, ela é choro, ela é tristeza, mas ela é prazer também. Como falo para vocês, como muitas vezes eu passo por necessidade, mas eu tenho momentos de alegria que o Senhor me dá, de ver coisas que eu jamais na minha vida eu viria, que eu não consigo nem descrever. O país que eu moro hoje, ele é lindo, as montanhas são lindas, a oportunidade que Deus me deu de conhecer outras nações são lindas, coisas que eu jamais imaginaria. Alguém lá de Itajaí, numa cidade pequena lá de Santa Catarina, iria fazer missões. De repente você nem imagina que alguém do bairro Botafogo, tem alguém do bairro Botafogo, a minha mulher do bairro Botafogo, ela está lá na África comigo, entendeu? Se alguém tirou a minha mulher, se Deus tirou a minha mulher, Ele pode tirar você. Basta ter o quê? Um coração aberto, um coração disposto, um coração desejoso em servir ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 4:8, para mim encerrar isso aqui. Todo mundo achou? 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4:8. Aí você consegue ter uma visão de pessoas que se desprendem de tudo para o reino de Deus, e de pessoas que não se desprendem nada por reino de Deus. Há um final de vida totalmente diferente. Há um final de vida, uma morte totalmente gloriosa, uma morte sem aflição, sem angústia, sem dor, pelo contrário, prazerosa. E essa é a vida que Deus tem para nós. Essa é a vida que Deus deseja para nós. 2 Timóteo 4:8 fala assim: e eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Final de vida totalmente diferente. Final de vida prazeroso, final de vida cheio de alegria. Aí você pensa, é bom ter a sabedoria de Salomão, mas eu não quero ter um final de vida igual a dele. Eu posso até ter a sabedoria, eu posso ter até a prosperidade que ele teve, mas eu quero também ter um coração desprendido disso. Eu quero ser próspero, mas eu quero investir. Eu quero ser próspero, mas eu quero sofrer. Eu quero ser próspero, mas eu quero renunciar. Eu quero ser próspero, mas eu quero viver pelo Senhor. Eu quero compartilhar. Se eu tiver 2, eu vou dar para um aquilo que não tem. Se eu tiver
2 calças eu vou compartilhar com aquele que não tem. Se eu tiver 2 quilos de feijão, eu vou dar para aquele que não tem, porque a necessidade, ela está ao redor da gente. Se a gente for abrir os olhos, ela está ao redor da gente. Se você olhar para o teu irmão e perguntar, o que eu posso ajudar você? Porque ela está ao redor da gente. E às vezes o irmão não compartilha por causa da vergonha, de estar dentro da igreja passando por necessidade, de achar que alguém vai falar mal dele. Cadê o teu Jesus? Você está em pecado, né? Entendeu? Essa é a chamada de Deus para a nossa vida, de que saber, olha, combater o bom combate. O que te impede de fazer missões, irmão? Tua casa, teu carro, tua casa na praia, teu dinheiro. Você não pode largar essas coisas, irmão, por causa do Senhor. Você não pode largar por causa do Senhor. A tua vontade própria, os teus sonhos. Não pode largar por causa do Senhor, irmão. Você pode. Se Deus te chamou, você pode. Você não pode renunciar às coisas por causa do Senhor. Você não pode renunciar 2 dias da tua semana para fazer evangelismo. Você não pode renunciar o teu dinheiro para investir em missões. Você não pode renunciar a tua ida em algum lugar, a uma comunidade, a uma favela, ou alguma coisa. Quando tem impacto de carnaval, uma grande oportunidade para nós poder sair para evangelizar, e foi criado dentro da igreja para salvar os cristãos, para os cristãos não desviar. Acampamento de carnaval, entendeu? A gente perde uma grande oportunidade, né? Já participei daquela passeata gay lá em São Paulo, uma grande oportunidade. Já fui àquela festa do peão de boiadeiro, uma grande oportunidade. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus está te dando para você sair. Não negligencie o chamado do Senhor na tua vida. O que é que te impede de fazer missões? Eu não quero sair do conforto da minha casa. Eu acho que aquele camarada que é o líder do grupo de evangelismo, meio chato, não vou com a cara dele. Não, nada nos impede de fazer missões. Participe do reino. Faça parte do reino. Leve Jesus, compartilhe, invista em missões. Porque é aquilo que Deus tem para você. E Deus, Ele olha não apenas para o camarada que você vai pregar, mas pelo aquilo que você vai ter. E saber, olha, eu compartilhei as coisas de Deus para o mundo. Eu participei, eu investi. Então não perca a oportunidade de fazer missões. As estatísticas vocês já viram aqui. A Ásia precisa. A Europa precisa. O Brasil precisa. Os países do nosso lado precisam de missões. Né? A África precisa, o Japão precisa. Onde é que você se encaixa nisso? E eu vejo que essa geração que está dentro hoje da igreja, de jovens, vocês são bem mais preparados do que eu. Eu não tenho universidade. Eu tenho 2º grau. Mas você, com a tua faculdade, você pode entrar em países fechados. É que eu falo para minhas filhas. Você faz a faculdade e entra num país fechado, se a tua vontade é servir a Deus. Né? Eu não entro num país fechado porque eu só sei pregar. Sei fazer uma comida, sei carpir, sei pintar, sei fazer algumas coisas. Mas você que tem faculdade, fala para Deus, Deus, eu quero te servir.